Na noite de Natal, sentada à mesa com o braço engessado e incapaz de segurar sequer um garfo, observei minha própria filha sorrir enquanto sussurrava sem nenhum pingo de vergonha. Meu marido só te deu a lição que você merecia, mãe. Meu genro, ao lado dela, soltou uma risada fria, a risada de quem acredita controlar tudo e todos dentro daquela casa. Menos de 1 hora depois, a campainha tocou. Ele foi atender, cheio da mesma arrogância de sempre. Mas assim que viu quem estava na porta, seu rosto empalideceu e suas mãos começaram a tremer. Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. O cheiro de peru assado pairava no ar como uma promessa vazia de felicidade. Era véspera de Natal e a mesa estava posta com a toalha branca bordada que minha mãe me deixou de herança. A mesma que usei em todos os natais dos últimos 40 anos. As velas tremulavam suavemente, refletindo nas taças de cristal e nos pratos de porcelana que meu falecido marido Geraldo e eu compramos na nossa lua de mel em Gramado. Tudo parecia perfeito. Tudo, exceto o gesso pesado e incômodo que imobilizava meu braço direito. Meu nome é Mônica. Tenho 72 anos e até aquela noite acreditava que família significava proteção, que os laços de sangue eram sagrados, que uma filha jamais seria capaz de destruir a própria mãe. Como eu estava enganada. Olhei para meu prato vazio. Completamente vazio. À minha frente, o peru dourado exalava seu aroma tentador, cercado de farofa, salpicão, salada de maionese e todas as delícias que eu mesma havia comprado e preparado parcialmente antes do acidente. Mas não conseguia me servir. Minha mão direita estava presa naquele gesso tosco e minha mão esquerda, trêmula pela idade e pelo choque, não alcançava as travessas no centro da mesa. Rogério, meu genro, ocupava a cabeceira, o lugar que sempre foi de Geraldo. Mastigava ruidosamente, enfiando bocados enormes na boca. A gordura do peru escorria pelo seu queixo. Seus olhos pequenos e calculistas me observavam com um brilho de satisfação que me dava náuseas. "A senhora não está com fome, sogra?" perguntou com a boca cheia, um sorriso malicioso distorcendo seus lábios finos. "Ou é difícil comer com uma mão só?" Minha filha Mariana, sentada ao lado dele, soltou uma risadinha abafada. Usava um vestido verde esmeralda apertado demais para sua idade, o cabelo tingido de loiro que começava a mostrar a raiz escura. Não me olhava nos olhos. Não me olhava desde que tudo aconteceu. O acidente. Era assim que chamavam. Como se meu braço tivesse quebrado sozinho. Como se eu tivesse tropeçado e caído por descuido de velha. Mas não foi um acidente. Foi há 3 dias. Rogério tinha chegado à minha casa sem avisar, como sempre fazia ultimamente. Desde que Geraldo morreu há 2 anos, ele e Mariana vinham me visitar com uma frequência suspeita. No começo eu ficava feliz. Achava que estavam preocupados comigo, que queriam me fazer companhia. Como fui tonta. As visitas sempre terminavam do mesmo jeito, com Rogério falando sobre como essa casa era grande demais para uma mulher sozinha. Como seria perigoso eu continuar morando aqui? Como eram maravilhosas as casas de repouso onde eu teria companhia e cuidados médicos. "A senhora precisa pensar no futuro", dizia com aquele tom de voz ensaiado que usava para parecer preocupado. "Se alguma coisa acontecer, quem vai socorrer?" Mariana e eu trabalhamos o dia todo. Não podemos vir correndo aqui a todo momento. Eu sempre respondia a mesma coisa. Essa casa era meu lar. Aqui criei minha filha. Aqui vivi 45 anos com Geraldo. Aqui estavam todas as minhas lembranças, meus móveis, meu jardim de rosas que eu cuidava todos os dias. Não iria para lugar nenhum. Mas há 3 dias, Rogério perdeu a paciência. Chegou com uma pasta cheia de papéis. Contratos, procurações, documentos que eu não entendia direito. Disse que era para simplificar as coisas, para me proteger de golpistas. Era só assinar aqui, aqui e aqui, e ele cuidaria de tudo. Pedi para ver os papéis com calma. Disse que mostraria ao meu advogado primeiro. Foi então que os olhos dele mudaram.
Aquele brilho de falsa simpatia desapareceu, substituído por algo frio e cruel. Escuta aqui, velha, sibilou se aproximando de mim. A senhora vai assinar esses papéis, vai passar essa casa para o nome da Mariana, vai parar de drama e vai entender de uma vez por todas que a senhora não manda mais em nada. Recuei por instinto. Meu coração disparou. Eu conhecia homens assim. Geraldo me alertou sobre Rogério desde o início. Esse rapaz tem ganância no olhar, me dizia. Cuidado, Mônica. Naquela tarde, quando me recusei a assinar, Rogério avançou. Não houve aviso, não houve hesitação. Simplesmente me empurrou com toda a força contra o batente da porta da cozinha. Ouvi o estalo antes de sentir a dor. Um som seco, horrível, como um galho se partindo. Meu braço direito, que levantei por instinto para me proteger, recebeu todo o impacto. Mariana estava na sala. Ela viu. Ela ouviu. Eu sabia que tinha visto porque ouvi seus passos se aproximando. Mãe! Chamou, parando na porta da cozinha. Levantei os olhos para ela, esperando socorro, esperando que minha filha corresse até mim, me ajudasse, chamasse uma ambulância, esperando que confrontasse o marido, que gritasse, que fizesse alguma coisa. Mas Mariana só olhou para Rogério, depois olhou para mim, e então disse palavras que ficarão gravadas na minha memória até o dia da minha morte. Mãe, por que você não pode simplesmente cooperar? Viu o que aconteceu por sua culpa? Não houve ambulância. Rogério arrancou os fios do telefone fixo e confiscou meu celular. Disse que eu ficaria ali pensando até entrar na razão. Trancou a porta da frente e levou Mariana embora. Passei a noite no chão da cozinha, com o braço quebrado latejando, sem conseguir me mexer. A dor era tanta que perdi a consciência algumas vezes. Quando amanheceu, eu tinha febre e tremores. Foi minha vizinha, Dona Carmen, quem me encontrou. Estranhou não me ver regando as plantas de manhã e veio verificar. Forçou a porta dos fundos com a ajuda do neto e me levou ao hospital. Na sala de emergência, contei que tinha caído, que tropecei no tapete da cozinha. Os médicos me olharam com aquela expressão que dizia que não acreditavam, mas não insistiram. Engessaram meu braço e me mandaram para casa. Quando Mariana apareceu no hospital, chorou. Me abraçou pedindo perdão, dizendo que não tinha entendido a gravidade da situação, que Rogério estava nervoso por causa do trabalho, que nunca mais ia acontecer. E eu, velha tola que sou, acreditei. Por isso estava ali na ceia de Natal, com o braço quebrado e o prato vazio, vendo meu genro devorar a comida que eu tinha comprado enquanto minha filha fingia que nada tinha acontecido. Rogério depositou os talheres sobre a mesa e me encarou com aquele sorriso que eu já conhecia bem demais. Um sorriso que não chegava aos olhos. Um sorriso de predador. Sabe qual é o problema, Dona Mônica? Disse limpando a boca com o guardanapo de linho. O guardanapo que pertencia ao meu enxoval de casamento. A senhora ainda não aprendeu qual é o seu lugar nessa casa. O silêncio que seguiu as palavras de Rogério foi tão denso que eu podia ouvir o tic-tac do relógio de parede na sala. Era o relógio de pêndulo que Geraldo herdou do pai dele. Uma peça antiga de embuia escura que marcava as horas com uma precisão quase assustadora. Olhei para minha filha esperando alguma reação, qualquer coisa, uma palavra em minha defesa, um olhar de reprovação para o marido. Um gesto mínimo que mostrasse que ela ainda era a menina que criei com tanto amor. Mariana continuou comendo de cabeça baixa, como se eu não existisse. Mariana, chamei, minha voz tremendo. Você não vai dizer nada? Ela levantou os olhos devagar. Tinha algo naquele olhar que eu não reconhecia. Uma frieza, uma indiferença calculada que me gelou o sangue. Mãe, disse depositando os talheres com um suspiro de impaciência. Rogério tem razão. Você precisa entender que as coisas mudaram. Papai morreu. Você está velha. Não pode mais ficar mandando em tudo, achando que ainda é dona da situação. Senti como se tivesse levado um tapa. Na verdade, um tapa teria doído menos. Filha, do que você está falando? Essa casa é minha. Eu construí tudo isso junto com seu pai. Cada móvel, cada tijolo, cada lembrança. Esse é exatamente o problema.
interrompeu Rogério, recostando-se na cadeira de Geraldo como se fosse o dono do castelo. A senhora vive no passado. Fica aí agarrada nessas velharias, nesses móveis carcomidos, nessa casa que está caindo aos pedaços. Sabe quanto custa manter um imóvel desse tamanho? Sabe quanto vale esse terreno? Eu sabia. Sabia perfeitamente. Essa casa ficava em uma das regiões mais valorizadas de Ribeirão Preto. O terreno de 800 metros quadrados valia uma fortuna. Era por isso que queriam tanto se livrar de mim. Rogério, disse tentando manter a calma apesar do tremor nas minhas mãos. Já disse que não vou vender essa casa. Não vou para nenhuma casa de repouso. E não vou assinar nenhum documento para passar meus bens para vocês enquanto eu estiver viva. Ele se inclinou para a frente, os cotovelos sobre a mesa, o rosto a centímetros do meu. E quem disse que a senhora tem escolha? Foi Mariana quem falou em seguida. E suas palavras me destroçaram mais do que qualquer agressão física. Mãe, me escuta. Rogério tem razão. Você está ficando velha, confusa, esquece as coisas, repete as mesmas histórias 1000 vezes. Ontem mesmo deixou o fogão ligado. Eu não deixei fogão nenhum ligado. Protestei sentindo a indignação subir pela garganta. Está vendo? Mariana olhou para o marido balançando a cabeça como se eu fosse uma criança problemática. Nem lembra. É exatamente o que eu estava te falando. Era mentira. Tudo era mentira. Nunca tinha deixado o fogão ligado na minha vida. Mas percebi naquele momento o que estavam fazendo. Estavam construindo um caso, plantando sementes de dúvida, preparando o terreno para o próximo passo, interdição judicial. Era isso que queriam. Me declarariam incapaz de cuidar de mim mesma, de administrar meus bens. Mariana se tornaria minha curadora legal e então poderia fazer o que quisesse com tudo que Geraldo e eu construímos ao longo de uma vida inteira. Mariana, disse, minha voz mais firme agora, fortalecida pela raiva que começava a substituir o medo. Seu pai passou 45 anos da vida dele trabalhando para construir tudo isso. Acordava às 5 da manhã. Dirigia aquele caminhão de entrega por estradas de terra. Carregava caixas até as costas dele não aguentarem mais. Você acha que ele fez tudo isso para você vender e gastar com as dívidas do seu marido? Rogério bateu na mesa com a palma da mão. Os pratos tremeram. O vinho na minha taça intocada balançou perigosamente. Cala a boca, velha, gritou. Você não sabe do que está falando. Minhas dívidas são investimentos, negócios que vão dar retorno. Você não entende nada de dinheiro. Nunca entendeu. Passou a vida inteira dependendo do seu marido e agora quer dar lição na gente. Respirei fundo. A dor no meu braço latejava no mesmo ritmo do meu coração. Mas eu não ia chorar. Não ia dar esse gosto para eles. Eu sei muito bem do que estou falando, Rogério. Sei que você perdeu o emprego há 8 meses e não contou para Mariana. Sei que vocês estão com 3 meses de aluguel atrasado no apartamento. Sei que você deve mais de R$200 mil em cartão de crédito e empréstimo pessoal. O rosto dele ficou vermelho. As narinas dilataram. Mariana olhou para o marido com uma expressão de surpresa que confirmou minhas suspeitas. Ela não sabia nem metade daquilo. Onde você arrumou essa mentira? Sibilou Rogério entre dentes. Não é mentira. Caiu uma correspondência do banco da sua pasta no mês passado. Quando você veio aqui tentar me convencer a vender a casa pela primeira vez, eu li. Sei de tudo. Houve um momento de silêncio absoluto. Rogério me encarava com um ódio tão intenso que senti um calafrio percorrer minhas costas. Mariana olhava para o marido como se o visse pela primeira vez. Rogério, disse ela em voz baixa. Do que ela está falando? Você perdeu o emprego? Cala a boca, Mariana. Rosnou ele sem tirar os olhos de mim. Isso não é da sua conta. Eu cuido das finanças. Você sabe disso, mas você disse que tinha sido promovido. Eu disse para você calar a boca. O grito dele fez Mariana encolher na cadeira. Vi o mesmo medo que eu sentia refletido nos olhos da minha filha. E por um momento, senti pena dela. Ela também era vítima daquele homem. Ela também estava presa numa armadilha da qual não sabia como escapar.
Mas então Mariana fez algo que matou qualquer resquício de compaixão que eu ainda pudesse ter. Virou-se para mim, os olhos duros como pedra, e disse: Mãe, Rogério te deu a lição que você merecia. Se você tivesse cooperado desde o início, nada disso teria acontecido. A culpa é sua, sempre foi sua. Fechei os olhos por um momento. A dor no meu braço parecia insignificante perto da dor que aquelas palavras causaram no meu coração. Minha própria filha, a menina que amamentei, que ninei em noites de febre, que levei para a escola de mãos dadas. Essa menina estava morta. No lugar dela havia uma estranha que me olhava como se eu fosse um obstáculo a ser removido. Quando abri os olhos de novo, algo tinha mudado dentro de mim. A tristeza ainda estava lá, mas tinha sido empurrada para um canto, substituída por uma determinação fria e calculada. Vocês têm razão, disse, minha voz surpreendentemente calma. Estou velha, estou fraca, não tenho mais forças para lutar. Vi os olhos de Rogério se iluminarem com um brilho de vitória. Mariana relaxou visivelmente na cadeira. Finalmente a senhora está sendo razoável, Dona Mônica, disse ele voltando a comer como se nada tivesse acontecido. Amanhã mesmo a gente vai no cartório. Resolvo tudo rapidinho. A senhora nem precisa se preocupar. Só uma coisa, disse olhando para o relógio de parede. Eram exatamente 8 horas da noite. Em poucos minutos a campainha ia tocar. E quando tocasse, a vida de Rogério e Mariana nunca mais seria a mesma. O que eles não sabiam, o que ninguém sabia, é que Geraldo não era apenas um caminhoneiro. Geraldo era um homem que passou a vida inteira se preparando para o pior, que construiu uma rede de proteção ao meu redor sem que eu jamais soubesse. E essa rede estava prestes a se revelar. O tic-tac do relógio de pêndulo parecia cada vez mais alto. Ou talvez fosse só minha percepção aguçada pela expectativa. Eu sabia o que estava por vir. Tinha feito uma ligação 2 dias antes, do hospital, quando Mariana saiu para buscar café e me deixou sozinha por 15 minutos. 15 minutos. Foi tudo o que eu precisei. O número estava gravado na minha memória há mais de 20 anos. Geraldo me fez decorar numa noite de inverno, quando nos sentamos juntos na varanda e ele me contou segredos que carregava há décadas. Mônica, me disse naquela noite, segurando minhas mãos entre as dele, calejadas pelo trabalho duro. Se algum dia eu não estiver mais aqui e você precisar de ajuda de verdade, liga para esse número. Não importa a hora, não importa o motivo. Diz que é a esposa de Geraldo Monteiro. Eles vão saber o que fazer. Ri naquele momento. Achei que era exagero dele. Paranoia de homem que passou a vida na estrada e viu coisas demais, mas decorei o número mesmo assim. Porque Geraldo raramente me pedia alguma coisa. Na noite em que Rogério me jogou contra a parede, enquanto eu estava no chão da cozinha com o braço quebrado, aquele número foi a única coisa em que consegui pensar, e 2 dias depois, no hospital, finalmente disquei. Uma voz masculina atendeu no segundo toque. Grave, tranquila, com autoridade. Alô. Sou Mônica, disse, minha voz tremendo. Esposa de Geraldo Monteiro. Houve uma pausa. Depois a voz do outro lado mudou completamente. Ficou mais suave, quase carinhosa. Dona Mônica. Quanto tempo? O que aconteceu? Contei tudo. O braço quebrado, as ameaças, a pressão para vender a casa, a indiferença da minha própria filha. Falei sem parar por 10 minutos. As palavras jorrando como água de uma represa rompida. Quando terminei, ele só disse: A senhora está no hospital? Na Santa Casa? Estou. Vou mandar alguém aí agora mesmo. E sobre a outra situação, eu cuido pessoalmente. A senhora confia em mim? Confio, respondi sem hesitar. Então a senhora volta para casa. Finge que nada aconteceu. E espera. Na noite de Natal, exatamente às 8 horas em ponto, alguém vai tocar a campainha da sua casa. Deixa o resto comigo. E foi assim que me encontrei ali, sentada à mesa da minha própria casa, com o prato vazio, vendo meu genro se empanturrar enquanto minha filha fingia que tudo era normal. 8 horas e 2 minutos. O relógio deu 2 badaladas. A campainha tocou.
O som ecoou pelo corredor como um trovão em céu limpo. Rogério parou de masticar, o garfo suspenso no ar. Mariana olhou para a porta com expressão de confusão. "Quem será a essa hora?" perguntou. "Não sei", disse tentando esconder a ansiedade na minha voz. "Vai atender, Rogério." Ele me lançou um olhar desconfiado, mas levantou da cadeira limpando as mãos no guardanapo. Caminhou até a porta da frente com passos pesados, claramente irritado com a interrupção. Ouvi a porta se abrir. Depois, silêncio. Um silêncio longo demais. "Rogério?" chamou Mariana, se levantando também. "Quem é?" Ela caminhou até o corredor e eu a segui com os olhos. Do meu lugar na mesa do jantar, eu conseguia ver parcialmente a porta de entrada. Conseguia ver as costas de Rogério completamente imóveis. E conseguia ver o que havia do outro lado. 2 homens enormes, vestidos de preto, postura militar. E entre eles, um homem mais baixo de cabelos grisalhos, usando um terno impecável, apesar de ser véspera de Natal. Eu reconhecia aquele homem na hora. O rosto dele estava em todos os jornais, em todas as reportagens de televisão. Era o homem mais poderoso do Estado. O homem que controlava a polícia, a justiça, a política. O homem que, segundo diziam, tinha construído seu império sobre favores e lealdades inquebrantáveis. Desembargador Alberto Reis, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, e estava na porta da minha casa. "Boa noite", disse, a voz grave preenchendo o corredor. "Gostaria de falar com Dona Mônica." Rogério não conseguia se mexer. As pernas dele pareciam pregadas no chão. Mariana, atrás dele, estava com a boca aberta numa expressão de puro choque. Me levantei da mesa sentindo uma força que não sabia que ainda tinha. Caminhei até a porta, passando pela minha filha paralisada, até ficar de frente com o homem que tinha atendido minha ligação. "Alberto", disse, usando o nome que Geraldo sempre usava quando falava dele. Os olhos dele, que transmitiam autoridade absoluta para o resto do mundo, suavizaram ao me ver. Desceram até o gesso no meu braço e algo cruzou seu rosto. Uma sombra de raiva controlada que fez os 2 guarda-costas se endireitarem automaticamente. "Dona Mônica", disse inclinando levemente a cabeça num gesto de respeito. "Geraldo salvou minha vida uma vez. Ele nunca quis que eu pagasse essa dívida. Mas agora olhou novamente para meu braço. Agora vou pagar." Senti lágrimas queimarem meus olhos, mas as contive. Não ia chorar. Não na frente de Rogério e Mariana. Não depois de tudo que tinham feito. "Entre, por favor", disse abrindo mais a porta. Eu estava jantando praticamente sozinha. Alberto entrou seguido pelos 2 homens de preto. Rogério finalmente conseguiu se mexer, recuando contra a parede como se quisesse se fundir com ela e desaparecer. Desembargador gaguejou tentando sorrir. "Que honra! A gente não sabia que minha sogra conhecia. Quer dizer, que prazer recebê-lo." Alberto nem olhou para ele. Caminhou direto para a sala de jantar, observando a mesa posta, os pratos, a comida. Os olhos dele pararam no meu lugar, no prato completamente vazio. "A senhora não comeu?" constatou, não como pergunta, como acusação. Não consegui alcançar as travessas, respondi simplesmente, com o braço assim. Vi a mandíbula de Alberto se contrair. Ele se virou para Mariana, que tinha seguido o grupo até a sala como um fantasma, pálida e trêmula. "A senhora é filha dela?" perguntou. Mariana assentiu, incapaz de falar. "E deixou sua mãe passar fome na própria casa na noite de Natal?" "Eu, a gente." Ela não pediu. "Ela não deveria precisar pedir", cortou Alberto, a voz afiada como navalha. "Ela é sua mãe. A mulher que trouxe você ao mundo, que te criou, que sacrificou tudo por você. E você deixa ela com fome enquanto come na frente dela." Mariana abriu a boca para responder, mas Alberto já tinha se virado. Caminhou até a cabeceira da mesa, onde Rogério estava sentado, e ficou ali parado, olhando a cadeira como se ela o ofendesse pessoalmente. "Essa era a cadeira do Geraldo", disse em voz baixa.
mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa na sala. Eu. O senhor conhecia meu pai? Atreveu-se a perguntar Mariana. Alberto finalmente olhou para ela. Os olhos dele, que tinham sido frios até então, se encheram de algo que parecia muito com desprezo. Geraldo salvou minha vida há 35 anos. Eu era um promotor jovem que tinha ido longe demais numa investigação. Certas pessoas queriam me calar. Estavam me esperando numa estrada deserta no interior de Minas. Fez uma pausa. Geraldo estava fazendo uma entrega por lá. Viu o que estava acontecendo. Podia ter seguido em frente, fingir que não era da conta dele. Mas parou o caminhão, desceu e enfrentou 3 homens armados com nada além de uma chave de roda. Eu conhecia essa história. Geraldo nunca contava para ninguém, mas para mim contou numa noite em que acordei e o encontrei chorando na varanda. Era um dos únicos momentos em que vi ele chorar. Levou uma facada nas costas e mesmo assim não desistiu, continuou Alberto. Conseguiu me tirar de lá, me levou para o hospital e nunca quis nada em troca. Quando tentei agradecer, quando ofereci dinheiro, quando ofereci qualquer coisa, ele só disse: "Cuida da minha Mônica se um dia eu não puder." O silêncio na sala era absoluto. Mariana tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Rogério, encostado na parede, parecia prestes a vomitar. Alberto se virou para mim. "Dona Mônica, me conta exatamente o que aconteceu com o seu braço." Por um momento, considerei mentir. Considerei proteger Mariana como tinha feito a vida toda. Considerei dizer que foi um acidente, que tropecei, que caí. Mas então olhei para minha filha, para aquela estranha que tinha dito que eu merecia a lição, que me deixou passar fome na noite de Natal, que estava disposta a me jogar num asilo para ficar com minha casa. E a verdade simplesmente saiu. Contei tudo. Desde as primeiras visitas preocupadas de Rogério, passando pelas pressões para vender a casa, até aquela tarde há 3 dias, descrevi como ele me jogou contra a parede, como ouvi meu osso quebrar, como passei a noite inteira no chão da cozinha, sozinha, com dor, enquanto eles foram embora e me deixaram lá. Contei sobre as mentiras que estavam construindo, sobre as histórias de que eu estava confusa, esquecida, perigosa para mim mesma, sobre os planos de interdição judicial que eu tinha descoberto, olhando os papéis que Rogério trouxe para eu assinar. Enquanto eu falava, vi o rosto de Alberto se transformar. Aquela máscara de serenidade judicial foi dando lugar a algo mais primitivo. Uma raiva controlada, mais intensa, que ele lutava para manter sob controle. Mandei meus homens verificarem algumas coisas enquanto vínhamos para cá. Continuou Alberto, caminhando lentamente ao redor de Rogério como um tubarão cercando sua presa. Coisas interessantes sobre o senhor Rogério, sobre suas dívidas, sobre os contratos superfaturados na prefeitura que o senhor ajudou a aprovar, sobre o dinheiro que sumiu do fundo de manutenção dos prédios públicos. O rosto de Rogério perdeu toda a cor. Ficou tão pálido que achei que ia desmaiar. "Não, eu não sei do que o senhor está falando", gaguejou. "Sabe sim. E sabe também que com uma palavra minha, o senhor não só perde o emprego que já perdeu há 8 meses. O senhor vai responder criminalmente por tudo isso. Peculato, fraude, associação criminosa. Sem contar a agressão contra a Dona Mônica, que está muito bem documentada no prontuário médico dela." Alberto parou bem na frente de Rogério, tão perto que os rostos deles estavam a centímetros de distância. "O senhor tem alguma ideia do que fazem com homens como o senhor na cadeia? Homens que batem em idosa." Rogério começou a tremer. As pernas dele cederam e caiu de joelhos no tapete persa que minha mãe me deu quando casei. Começou a chorar. Um choro feio e patético, com catarro escorrendo pelo nariz. "Por favor", suplicou juntando as mãos como se estivesse rezando. "Por favor, faça o que for. Assino o que for." Eu não sabia. Não sabia que a velha, que Dona Mônica era importante. Eu achei. "O senhor achou que era uma velhinha indefesa que podia intimidar e roubar", completou Alberto. "O senhor achou que ela estava sozinha no mundo." Ele se abaixou, ficando na altura dos olhos de Rogério. "Mas ela nunca esteve sozinha.
Geraldo se foi, mas a promessa que fiz a ele não foi. E agora o Senhor vai pagar por cada lágrima que ela derramou por sua culpa. Alberto se ergueu devagar e se virou novamente para mim. Os olhos dele, que tinham sido duros como pedra, suavizaram. Dona Mônica, a decisão final é sua. O que a senhora quer que eu faça com eles? Olhei para minha filha, para aquela criatura chorosa e patética que um dia foi minha menina. Lembrei de quando era bebê, como se agarrava no meu dedo com a mãozinha minúscula. Lembrei de quando aprendeu a andar, dando passos vacilantes na minha direção com um sorriso de pura alegria. Lembrei de quando ficou doente aos 3 anos e passei noites em claro do lado da cama dela, rezando para a febre baixar. Essa menina ainda existia em algum lugar dentro daquela mulher? Depois olhei para Rogério, para aquele homem que tinha entrado na minha família como um parasita e destruído tudo que tocou, que tinha transformado minha filha nessa sombra medrosa, que me quebrou o braço e me deixou morrendo de fome no chão da minha própria cozinha. Não, para ele não havia perdão. Alberto, disse, minha voz mais firme do que tinha sido em anos. Quero que leve Rogério. Faça o que achar justo com ele. Não quero ver esse homem nunca mais na minha vida. Rogério soltou um gemido de desespero, mas ninguém se mexeu para ajudá-lo. E quanto a Mariana? Perguntou Alberto. Olhei para minha filha. Ela me olhou de volta, os olhos vermelhos, o rosto destruído pelo choro. Mariana vai embora agora, vai sair da minha casa e não vai voltar até eu permitir. Vai ter que aprender a viver com as consequências das escolhas que fez. Mãe, começou Mariana. Não terminei, interrompi. Você escolheu seu marido em vez da sua mãe. Viu ele me machucar e não fez nada. Disse que eu merecia. Agora você vai descobrir o que é ficar sozinha, sem ninguém para te defender. Mariana soluçou mais forte, mas continuei. Mas eu não sou como você, Mariana. Eu não abandono minha família. Um dia, talvez, quando você tiver aprendido o que significa respeito, a gente pode conversar. Mas esse dia não é hoje. Os guarda-costas de Alberto se moveram como sombras. Em segundos, Rogério estava de pé, imobilizado por mãos que pareciam de ferro. Tentou se debater. Gritou que conhecia seus direitos, que aquilo era ilegal, que ia processar todo mundo. Alberto nem se deu ao trabalho de responder. Só fez um gesto com a cabeça e os homens arrastaram Rogério para fora da sala. Ouvi os gritos dele ecoando pelo corredor, depois pelo jardim, e finalmente se perdendo na noite quando uma porta de carro se fechou. Mariana ficou ali parada no meio da minha sala de jantar como uma estátua de sal. Me olhava com uma expressão que nunca tinha visto no rosto dela antes. Não era raiva nem desafio. Era algo mais profundo. Era o reconhecimento tardio de que tinha perdido algo precioso. Algo que talvez nunca pudesse recuperar. Te amo, mãe, disse antes de sair. Não respondi. Os guardas escoltaram Mariana enquanto recolhia suas coisas. 15 minutos depois, a porta da frente se fechou e a casa ficou em silêncio. Alberto se aproximou de mim e segurou suavemente minha mão boa. A senhora fez a coisa certa, disse em voz baixa. Sei que dói, mas era necessário. Alberto revelou então o segredo. Algo que Geraldo tinha pedido que ele guardasse até ser necessário. Foi até a estante que ficava no canto da sala. Uma estante antiga de embuia escura que Geraldo construiu com as próprias mãos quando nos casamos. Passou os dedos pelas lombadas dos livros até encontrar um volume específico. Uma enciclopédia velha que ninguém abria há anos. Tirou o livro e, para minha surpresa, a estante emitiu um clique suave. Uma seção da prateleira se moveu de leve, revelando um compartimento escondido atrás dos livros. O que é isso? Perguntei, me aproximando. Alberto retirou do compartimento uma pasta de couro marrom gasta pelo tempo. Tinha uma etiqueta na frente escrita à mão com a caligrafia inconfundível de Geraldo. Para minha Mônica. Geraldo me deu isso há 15 anos, explicou Alberto me entregando a pasta. Pediu que eu guardasse e só entregasse para a senhora se um dia precisasse de proteção. Proteção contra pessoas que quisessem tomar o que é seu.
Com as mãos trêmulas abri a pasta. O que encontrei mudou completamente minha compreensão de quem tinha sido meu marido e do legado que ele me deixou. Havia uma carta de Geraldo explicando tudo. Ele não era apenas caminhoneiro. Durante 40 anos nas estradas, viu muita coisa. Ajudou muita gente. E algumas dessas pessoas retribuíram de formas que eu nem imaginava. Pequenos investimentos ao longo dos anos que cresceram. Nunca quis ostentar. Viu famílias serem destruídas por causa de herança. Os documentos me deixaram sem fôlego. Extratos bancários, escrituras, certificados de ações, um apartamento no centro de Ribeirão Preto alugado para um escritório de advocacia. Uma pequena fazenda no interior de Goiás arrendada para cultivo de soja. Participações em 3 empresas diferentes. Contas bancárias que somavam uma quantia que me fez sentar na cadeira mais próxima. E havia mais. Uma escritura de doação. A casa tinha sido doada a uma fundação da Santa Casa, mas só se tornaria efetiva após minha morte. Enquanto eu vivesse, tinha direito de uso vitalício. Ninguém podia me tirar dali. Ninguém podia vender. Ninguém podia fazer nada com aquela propriedade enquanto eu respirasse. Mesmo com interdição, a casa estava protegida. Alberto revelou ainda mais. Rogério devia 800 mil reais a agiotas. Gente perigosa. Ele planejava vender tudo e fugir do país antes que viessem cobrá-lo. E eu seria deixada num asilo de 5ª categoria, sem nada, sem ninguém. Mariana provavelmente não sabia de tudo isso. Era manipulada tanto quanto eu. Alberto foi embora deixando um guarda de plantão. Fiquei sozinha, olhando a foto de Geraldo na estante. Chorando. Meu Geraldo, mesmo depois de morto, ainda estava me protegendo. Os meses que seguiram aquela noite de Natal foram de reconstrução. Não só do meu braço, que sarou devagar debaixo do gesso e depois precisou de fisioterapia, mas de toda a minha vida. Com a ajuda de Alberto e dos advogados que ele me indicou, consegui organizar a bagunça financeira que Rogério tinha deixado para trás. Descobri que ele tentou fazer empréstimos usando o meu nome como avalista. Mas como os documentos nunca foram assinados por mim de verdade, conseguimos anular tudo. O julgamento de Rogério foi rápido e sem surpresas. Com as provas que os investigadores de Alberto tinham reunido, além do meu depoimento e do laudo médico do meu braço quebrado, ele foi condenado a 6 anos de prisão. Soube depois que na cadeia teve alguns problemas com outros presos. Parece que os agiotas tinham braços longos, mesmo atrás das grades. Não senti pena. Talvez devesse, mas não conseguia. Aquele homem me machucou de formas que iam muito além do braço quebrado. Me fez duvidar do amor da minha própria filha. Transformou minha casa num campo de batalha. Me fez sentir pela primeira vez na vida que eu era um estorvo, uma carga, um incômodo. Quanto a Mariana, as coisas foram mais complicadas. Nos primeiros meses, ela tentou entrar em contato várias vezes. Ligava para o telefone fixo que eu deixava cair na caixa postal. Mandava cartas que eu lia, mas não respondia. Apareceu na porta de casa 2 vezes, mas não abri. Não foi fácil. Cada vez que ouvia a voz dela na secretária eletrônica, cada vez que reconhecia a letra no envelope, meu coração apertava. Era minha filha, minha única filha. O instinto de mãe gritava para eu perdoar, para abrir os braços, para fingir que nada tinha acontecido. Mas não podia. Ainda não. Porque perdoar sem ela entender de verdade o que fez seria simplesmente repetir o ciclo. Seria me colocar de novo na posição de capacho, de pessoa que aceita qualquer coisa em troca de migalhas de carinho. A mudança começou a acontecer depois de uns 5 meses. As mensagens de Mariana foram mudando de tom. No começo, estavam cheias de desculpas vazias e justificativas. Eu estava confusa. Rogério me manipulou. Você não entende a pressão que eu estava sentindo. Sempre jogando a culpa em alguma coisa de fora. Nunca assumindo de verdade a responsabilidade. Mas aos poucos as mensagens foram ficando diferentes. Uma carta em particular me marcou. Chegou num dia de chuva, quase 6 meses depois daquela noite de Natal. Mãe, começava a carta. Sei que provavelmente não vai ler isso, assim como não leu as outras cartas. Mas preciso escrever.
Nem que seja só para mim mesma. Esses meses longe de você foram os piores da minha vida. Não por causa do dinheiro ou do apartamento que perdi ou das dificuldades que estou passando. Foram os piores, porque pela primeira vez tive que me olhar de verdade. Sem o Rogério para me dizer o que pensar. Sem desculpas para me esconder atrás. E o que vi foi horrível. Vi uma mulher que deixou a própria mãe no chão, com o braço quebrado. Uma mulher que ficou do lado do marido quando ele te machucou. Uma mulher que disse que você mereceu. Como eu pude fazer isso, mãe? Como eu virei essa pessoa? Estou fazendo terapia agora. Não tenho dinheiro, mas consegui uma vaga num centro de apoio psicológico gratuito. A psicóloga está me ajudando a entender como fui moldada pelo Rogério ao longo dos anos, como ele foi me isolando, me fazendo duvidar de mim mesma, me convencendo de que você era o problema. Mas sabe o que ela disse que mais me doeu? Ela disse que a manipulação do Rogério só funcionou porque eu deixei. Porque era mais fácil acreditar nele do que enfrentar a verdade. Porque fui covarde. Ela tem razão. Fui covarde, mãe. Fui covarde quando vi ele te empurrar e não fiz nada. Fui covarde quando te deixei sozinha no chão. Fui covarde quando repeti as palavras dele como se fossem minhas. Não estou pedindo perdão. Ainda não. Não mereço. Só estou te contando isso porque você precisa saber que finalmente entendi. Não com a cabeça, que é fácil. Entendi com o coração. Te machuquei. Escolhi errado. E vou passar o resto da minha vida tentando ser uma pessoa melhor. Li a carta 3 vezes. Na terceira estava chorando tanto que mal conseguia distinguir as letras. Não respondi na hora. Guardei a carta junto com as outras numa caixa que tinha no armário do quarto. Mas alguma coisa tinha mudado. Uma rachadura tinha se aberto na muralha que construía ao redor do meu coração. Quase 1 ano depois daquela noite de Natal, finalmente tomei uma decisão. Peguei o telefone e disquei o número que Mariana tinha deixado numa das cartas. Ela atendeu no segundo toque. A voz cheia de esperança e medo. Mãe? Mariana, disse sentindo meu coração bater forte. Você está livre no próximo domingo? Queria te convidar para almoçar. O silêncio do outro lado durou só uns segundos, mas pareceu uma eternidade. Depois, ouvi o som inconfundível de alguém tentando segurar o choro. Vou estar livre, conseguiu dizer. Vou estar livre sim. Então vem aqui em casa ao meio-dia. Vou fazer frango assado com farofa, como sua avó fazia. Mãe, a voz dela falhou. Obrigada. Não me agradece ainda, disse tentando manter a firmeza apesar do nó na garganta. A gente tem muito o que conversar. Vai ser difícil. Mas é um começo. É um começo, repetiu. É tudo que eu precisava ouvir. 2 anos se passaram desde aquele primeiro almoço de reencontro. 2 anos de conversas difíceis, de lágrimas, de raiva antiga sendo finalmente liberada. 2 anos de reconstrução lenta e cuidadosa de uma relação que quase foi destruída para sempre. Hoje é Natal de novo. A mesa está posta com a mesma toalha branca bordada, os mesmos pratos de porcelana, as mesmas velas que acendo todo ano. O peru está no centro, dourado e aromático. Mas muita coisa mudou. Mariana está sentada à minha esquerda, ajudando a servir os pratos. Usa um vestido simples, azul celeste. O cabelo natural agora, sem tintura. Está mais magra, mais madura, com algumas rugas ao redor dos olhos que não estavam lá 2 anos atrás. Ao lado dela está Maurício, um homem tranquilo e gentil que ela conheceu na igreja que começou a frequentar. É viúvo, tem 2 filhos adolescentes e olha para Mariana como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Não o brilho de posse que eu via nos olhos de Rogério, o brilho de respeito genuíno. Alberto também está aqui, sentado no lugar que era de Geraldo. Ele vem me visitar com frequência agora, e nossa amizade se aprofundou ao longo desses 2 anos. Não é romance, nada disso. Somos só 2 velhos que dividem histórias e lembranças de pessoas que amaram. E eu estou sentada na minha cadeira de sempre, com as 2 mãos funcionando perfeitamente.
O braço sarou completamente, deixando só uma pequena cicatriz no lugar onde o osso fraturou. Uma cicatriz que me lembra todo dia o que aconteceu, mas também o que sobrevivi. Mariana se levanta para fazer um brinde. Agradece pela segunda chance, pela lição de que amor inclui limites. Olho para ela, para essa mulher que um dia foi minha menina perdida. E finalmente digo as palavras que ela esperou tanto tempo para ouvir. Eu te perdoo, de verdade, completamente. Nos abraçamos. Um abraço forte, com lágrimas. Mais tarde, olho para a foto de Geraldo na estante. Você tinha razão sobre ela, sussurro. Estava perdida. Mas encontrou o caminho de volta. A verdadeira herança que Geraldo me deixou não foi a fortuna escondida. Não foram as propriedades, as ações, a rede de proteção financeira. A verdadeira herança foi a coragem de me defender, de exigir respeito, de estabelecer limites, mesmo quando isso significava afastar as pessoas que eu mais amava. Porque só quando aprendi a me valorizar, Mariana pôde aprender a me valorizar também. E esse é o presente de Natal mais precioso que eu poderia receber. Se você gostou dessa história, responda nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Ele tem uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.